Olá, olá, bom dia, bom dia. Bora agora para a nossa próxima aula de mitoguia? Simbora. Só não apareceu se vocês estão vendo ainda, mas acredito que sim. Foi. Então, ó, na nossa última aula a gente viu o seguinte: os titãs estavam dominando a Terra e tudo mais, aí Zeus foi lá, escravaram a guerra, durou 10 anos e os deuses ganharam a guerra. Aí, beleza. Semana passada a gente começou a ver o panteão grego, né? E hoje a gente vai continuar a ver a soberania do Olimpo e quem são os principais deuses da mitologia grega. A gente viu Zeus, Hera e Poseidon. Hoje a gente continua com Deméter, a deusa da agricultura. Então ela teve uma filha com Zeus, de novo com Zeus, vocês vão perceber que Zeus vai aparecer muito aqui. Ela chamou de Coré. E o que aconteceu? Coré era tão bela que ela chamou a atenção de Hades. E Hades foi até Zeus pedir a mão de Coré em casamento. Zeus achou melhor não interferir e disse para Hades que não concedia a mão dela. Aí aconteceu. Um belo dia, Coré e Deméter estavam no campo e aí Coré se afastou e o chão se abriu nos pés dela e uma carruagem surgiu, uma carruagem negra. Pegou ela e levou embora. E aí Deméter, preocupada, buscou por Coré por 9 dias, completamente desesperada. Legal, odeio. Buscou por ela por 9 dias e não encontrou. Aí o que aconteceu? A bruxa Hecate disse que ouviu os gritos da menina e aconselhou a Deméter a ir ver com Hélios se ele tinha visto alguma coisa. E Hélios falou: eu vi que Hades raptou a menina e levou pro submundo. Nisso, Deméter caiu numa tristeza tão profunda. Nossa, caiu numa tristeza profunda e ela praticamente acabou com o mundo. Por quê? Todas as plantações secaram, morreram. Então o mundo chegou à beira da extinção, da aniquilação total por conta da tristeza de Deméter pela filha raptada. E aí, se os humanos chegassem no seu fim, os deuses também chegariam, que eles necessitam da adoração dos humanos. E aí isso chamou a atenção de Zeus. Zeus falou assim, ó, chamou todo o panteão grego, né, todos os deuses, assim, ó, vai lá e convence a Deméter a voltar para o Olimpo, que ela tinha saído. E aí todos os deuses foram lá e ela falou, não vou voltar enquanto minha filha não estiver aqui. Aí Zeus começou assim e falou assim, ah, beleza então. Aí ele chamou Hermes, falou assim, ó, você tem uma missão. Você vai lá pro submundo e vai falar com Hades, para devolver a menina. Só que ela não pode ter comido nada no submundo. Se ela comer alguma coisa, eu não tem nada que eu possa fazer. Aí beleza, Hermes partiu então pro submundo para poder falar com Hades. Sobre Hades, ele não era venerado por nenhum humano, porque ele representava a morte e o fim, e eles precisavam muito pela vida. Ele era o mais temido de todos os deuses, né? As pessoas tinham medo dele. Não fazia parte dos 12. Então, assim, Hades nunca deixava o submundo. Estava sempre lá, sempre cuidando das almas e tudo mais. Então, era muito raro Hades sair do submundo para poder ir até o Olimpo. E ele era muito sozinho. Era só ele ali que reinava, tinha a galera dele ali e tudo mais, mas ele não tinha nenhuma companheira, ele era sozinho nesse quesito. Sobre o mundo inferior, a gente pode dizer que ele é dividido entre o Tártaro, que é onde as pessoas más vão para ser castigadas,
Nós temos os Campos Elíseos, que é onde os heróis, os desbravadores, as pessoas corajosas iam depois que eles morriam. É o paraíso, né, dos humanos. E nós temos também os Campos Asfódelos, que basicamente é um limbo do Hades, assim, onde nem as pessoas que foram boas nem que foram maus para ir para o Tártaro, por exemplo, vão. Então eles ficam num campo lá onde é tristeza e não tem nada de bom e tudo mais. É melhor que o Tártaro, mas está muito longe de ser tão bom quanto os Campos Elíseos. E aí nós temos o Caronte, que é o barqueiro do submundo, que ele faz a passagem, né, dos espíritos que vão de um lugar para o outro. E nós temos o Cérbero, que é o famoso Conde de Três Cabeças, que ele guarda as entradas do submundo para impedir que qualquer um saia de lá. Aí beleza. Hermes foi lá no submundo para poder falar para Hades para que ele devolvesse Coré para a mãe dela, porque ela estava cristona e o mundo ia ser destruído por conta disso. E aí Hades se afeiçoou muito a Coré e sabia que ela não podia comer nada. O que ele fez? Ele foi ardiloso, foi esperto. Ele entregou uma romã para que Coré comesse, sem que ela soubesse do acordo. E Coré comeu. E aí nisso ela se tornou acidentalmente, né, entre aspas, a esposa de Hades. E assim Coré se tornou Perséfone, que é o nome que vocês vão ver praticamente em todo lugar. A esposa de Hades é Perséfone, mas ela também era chamada de Coré. Aí aconteceu, ela reencontrou a mãe e tudo mais, ficou feliz, mas contou que ela tinha comido a fruta dos mortos. E aí nisso foi estipulado, né, que ela permanecesse, né, foi um acordo que foi feito, que ela permanecesse 3 meses do ano na companhia de Hades. E os outros 9, ela ficava na companhia da mãe dela. E isso, pelo mito, é o que deu origem às 4 estações. Por quê? Os 3 meses que Perséfone está na companhia de Hades, vem o inverno no mundo, que é onde a tristeza de Deméter reina, né, fica suprema. Quando Perséfone retorna para a mãe dela, vem a primavera. E aí as flores começam a abrir e o mundo começa a ficar bonito de novo. O inverno é o auge da felicidade da Deméter junto com a filha. E aí quando ela está prestes a voltar para o Hades novamente, vem o outono e aí as folhas começam a cair e ela começa a ficar triste novamente. Aí a gente tem a Hestia, que é a deusa do lar e da lareira também. Ela é mais velha dentre os deuses, lembram? Hestia é super de boa, não se envolve em intrigas, preserva a paz entre os irmãos. Por isso, né, Zeus é tão grato a ela que oferece a primeira vítima de todo o sacrifício, que é feito em nome dele, ele oferece para Hestia. E o dever sagrado da hospitalidade está em função dela. Então, assim, todo anfitrião, né, alguém que recebe uma visita em sua casa, tem o dever e a função de manter a hospitalidade dessa pessoa segura dentro do seu lar. Representa a segurança social e ela abriu mão do seu lugar no Olimpo por conta das intrigas, ela preferiu viver entre a humanidade. E aí ficou uma vaga. Né? Por isso que a gente disse antes que é 2 formações do Olimpo. Né? A primeira vem Hestia e a segunda nós temos Dionísio, que é o deus do vinho. Sobre o nascimento de Dionísio, Zeus se apaixonou por Semele, né? Para variar, Zeus de novo, que era uma princesa. Nisso levantou os ciúmes tremendo de Hera de novo. E aí Hera se disfarçou e convenceu Semele a pedir que Zeus amasse com toda a sua glória, com a mesma glória que ela amava Hera, que ele amava ela. Hera. Com a mesma glória que Zeus amava Hera. E aí ela disse isso para Deus, e Zeus ficou extremamente irado, porque era uma afronta. Ele subiu no alto do céu e lançou um raio e fulminou a Semele.
Só que ela estava grávida, estava esperando um filho. O que Zeus fez? Zeus foi lá, pegou esse bebê e costurou na coxa dele para que ele se desenvolvesse e crescesse ali. Quando ele nasceu, Hera descobriu seu paradeiro e chamou os titãs, porque ainda haviam titãs no mundo, né? Aqueles que foram derrotados foram os principais que lutaram na guerra, mas houve outros que não tomaram partido. Então, alguns filhos dos titãs e tudo mais. Então, havia titãs na Terra ainda. Ela entregou a localização de Dioniso para os titãs e falou para eles fazerem a criança em pedaços. Fizeram a criança em pedaços, mataram a criança. E aí, Reia, mãe de Zeus e de Hera também, resgatou a criança e levou ela para o rei. Deixa eu ver o nome dele aqui, que eu não lembro tudo de cabeça. Rei Atamas pediu para que Atamas cuidasse de Dioniso. Como filho adotivo, ele cuidou tudo mais, só que Hera descobriu, condenou o rei à loucura, ele matou a esposa, e a Hera pegou Dioniso e levou ele para as ninfas cuidarem. Quando chegou lá, ele cresceu e tudo mais, e aí Hera não se ouviu mais falar dele. Quando ele cresceu, ela encontrou ele e condenou ele à loucura. E nisso, Dioniso se tornou um tirano. Ele já tinha inventado o vinho nessa época e ele saiu conquistando alguns lugares, espalhando pelo Egito, pela Índia, o seu culto que envolvia muito vinho, muitas coisas ilícitas, coisas ruins. Então as pessoas que participavam do culto a Dioniso ficaram completamente loucas, tudo mais. E isso começou a chamar muita atenção para si. Aí, quando ele voltou para Tebas, o rei Penteu descobriu, né, o culto de Dioniso e falou: aqui não vai, não vai. Só que tinha algumas mulheres, né, principalmente mulheres e escravos, eles participavam muito do culto de Dioniso, mas principalmente as mulheres. E aí Dioniso ficou sabendo que o rei Penteu não queria que o culto dele se estabelecesse ali, e aí se disfarçou, né, foi lá e falou assim: ó, Dioniso, é o seguinte, tem uma mulherada que está indo para as florestas, para as montanhas, para elas poderem praticar o culto de Dioniso. Vai disfarçado de mulher, sozinho, para poder descobrir quem são elas. Aí você vai poder pegar elas no flagra. Beleza? Penteu foi lá e achou o lugar, o culto das bacantes, né? Bacantes são as mulheres que adoravam a Dioniso, né? Participavam do culto. E aí, no que ele estava lá, as mulheres avistavam um leão. Avistaram um leão gigante e tal. E atacaram esse leão. E o leão rugia e tudo mais. E elas começaram a puxar os membros dele até arrancarem eles. Arrancou a pata da frente, pata de trás. E a mãe do rei Penteu foi quem arrancou a cabeça do leão. Só que o que ela não sabia é que, na verdade, eles não estavam matando o leão. Era o próprio Penteu que estava lá e Dioniso fez com que elas enxergassem o leão. Então, resumindo, as mulheres mataram o rei Penteu, arrancando seus pedaços, e a mãe de Penteu tirou a cabeça do filho. Pesado. Mitologia é muito pesado, não é aquela coisinha bonitinha que todo mundo pensa, não. Aí aconteceu. Dioniso conseguiu estabelecer seu culto em boa parte do mundo e alcançou sua divindade. Com isso, ele se estabeleceu no Olimpo e ganhou um lugar entre os deuses. Que nós temos agora Atena, deusa da sabedoria. Ela prefere apaziguar. Entre os romanos, ela é conhecida como Minerva. Como ela era da sabedoria, ela ajudava em muitos julgamentos, ajudava a decidir o destino de muitos julgamentos. Por isso é que hoje em dia nós temos o chamado voto de Minerva, que é o que desempata. Ela é uma estrategista e justa. Os gregos preferiam invocar ela numa batalha do que invocar Ares, porque Ares era sanguinário. Tinha prazer na matança, como a gente vai ver. E Atena, ela era estrategista. Então, para vencer as guerras, Atena era muito melhor do que Ares.
E ela nunca perdeu uma batalha para o seu irmão, Ares. Nunca perdeu uma batalha para ele. Como ela nasceu? Zeus, de novo, se apaixonou pela prima dele, a titã Metis. E aí engravidou ela. Aí Gaia, a mãe de Zeus, não, mãe dos titãs, mãe terra, profetizou que se Zeus tivesse um filho com Metis, ele ia superar ele da mesma forma como Zeus superou Cronos e que Cronos superou Urano. Às vezes dá uma falha na memória. Ele não podia permitir isso. Ele perseguiu a Metis por todo canto até que ela se transformou numa mosca. O que Zeus fez? Zeus engoliu a Metis. E ela ficou dentro dele, esse filho nunca nasceu. Aí chegou um momento da vida de Zeus que ele começou a sentir uma dor de cabeça muito grande, muito forte. E aí o que fez? O que aconteceu? Hermes foi lá e deu uma machadada na cabeça de Zeus. E dizem, né, que no que ele deu a machadada e abriu a testa de Zeus, de lá saiu Atena, já vestida como uma guerreira, gritando, e o seu grito se fez ouvir pelo mundo. E a partir de então, ela se tornou a conselheira de Zeus, a deusa da sabedoria de todo o panteão grego. Próximo nós temos Hefesto, um dos meus favoritos. O que aconteceu? Temos Hera, cheia de ciúmes por Zeus ter tantos casos fora do casamento, e decidiu ter um filho sozinha. Que ela era uma deusa, ela podia. Ele seria forte e tudo mais, destemido, assim como os filhos de Zeus. Né? Ela tinha ciúmes dele e tudo mais, decidiu gerar o filho sozinha. Só que quando a criança nasceu, nasceu feia, nasceu defeituosa, uma coisa monstruosa. Aí Hera ficou enojada. O que ela fez? Atirou Hefesto do Olimpo, jogou. Ele só não se machucou quando ele caiu, porque Tétis e Eurínome estavam lá para salvar ele. E elas passaram a cuidar de Hefesto, e ele se tornou um rapaz muito talentoso. Certo dia, quando Hera visitava Teste, ela viu que Tétis usava um broche muito bonito. E perguntou de onde havia saído tanta beleza. E aí Tétis falou, foi teu filho, Hefesto, quem fez para mim. A Hera não ligou muito e voltou pro Olimpo. O que Hefesto fez? Hefesto começou a confeccionar um trono sensacional, maravilhoso, deslumbrante para enviar para Hera. Aí que ele fez? Enviou para o Monte Olimpo um monte de ouro maravilhoso, um trono de ouro, e chamou a atenção de Hera. Ela sentou no trono e falou assim: ó, você aqui é meu, mais bonito de todos os tronos. E o que aconteceu? Ela não conseguiu mais sair. Aí Zeus convocou os deuses para poder buscar Hefesto. Quando chegou lá, ele falou assim: ó, liberta ela. Ele falou: não, não liberto. A não ser que você me dê a mão de Afrodite em casamento. Só assim para eu libertar a Hera. Do contrário, não. Aí Zeus ficou meio assim, né? Falou assim: ah, vamos lá, né? Beleza. Aí Hefesto se preparou todo, né? Ficou bonitão, tudo mais, para que Afrodite pudesse olhar para ele e gostar dele. Ele falou assim: ah, o máximo que ela pode dizer é não, né? Pelo menos eu posso tentar me garantir aqui. Aí quando Zeus falou com Afrodite olhou para ele e falou: é ele? Falei assim, é ele. Nossa, credo. Ah, não quero. Então assim, aí Hefesto falou, né? Então Hera vai continuar lá, não vai sair. Aí não teve jeito, a menina teve que se casar, a Afrodite teve que se casar com Hefesto de um jeito ou de outro. Aí beleza, se casou. Naquele episódio, assim, Hefesto tirou a mãe dele de lá, tal, deixou que ela saísse, e se afeiçoou por ela. E no episódio que Zeus pendurou ela no Monte Olimpo, por ter amarrado ele, foi Hefesto quem foi lá defender ela. Falou assim, Zeus, não faz assim, não sei o quê. Aí Zeus falou assim, essa tá defendendo ela? Beleza. Pegou e atirou. Atirou. Mais uma vez Hefesto do Monte Olimpo. Jogou de novo lá. Falou assim, vai, cai fora. E aí ele caiu, quebrou as pernas e ficou coxo, né? Ficou aleijado. Só que ele foi perdoado, ele voltou e se tornou o ferreiro dos deuses, o mais habilidoso dentre todos eles.
Sobre a sua esposa, Afrodite, a deusa do amor, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Por quê? O nascimento de Afrodite vem de quando Cronos machucou Urano e tirou um pedaço dele e jogou no mar. Desse pedaço que caiu no mar, dessa espuma, é que nasceu Afrodite. E a Afrodite, né, era casada com Hefesto, só que ela tinha um caso com o deus da guerra. Não é esse deus da guerra, é o Ares. Não o Remo Lupin. É o Ares mesmo. Quem entendeu, entendeu a piada. É o Ares. Ela tinha um caso com Ares. E teve um dia que Hefesto, muito desgostoso com todas as traições dela, fez os dois passar vergonha e jogou uma rede em cima dos dois. E foi repreendido pelos deuses, mas ele era tão apaixonado por ela que perdoou ela, Ares fugiu e não deu em nada. Essa é a verdade. Sobre Ares, o deus da guerra, ele é extremamente violento e vingativo. Ele tem prazer na matança, no derramamento de sangue. Ele é desprezado pela maioria dos deuses, inclusive por Hera, sua mãe. É filho de Zeus também. Ele tem poucos templos em sua honra, na Grécia, né? Ele era pouco venerado, não era muito chamado, até pelos gregos. Era amante de Afrodite. Opa! E durante as guerras, o seu prazer era matar, e ele sempre perde as batalhas para Atena. Toda vez que Atena cai lá para poder lutar, ele perde. Então eles eram rivais. Então a hashtag de hoje, que vocês vão colocar lá na aula, é o seguinte: Atena rainha, Ares nadinha. Porque Ares sempre perde para Atena. Essa é a hashtag. Lembra de colocar lá, anota. Atena rainha, Ares nadinha. Beleza? A hashtag que vocês vão colocar hoje lá. Continuando. Tá quase no final, galera. Vamos lá. Ártemis, a deusa da caça, filha de Leto, a titã Leto, com Zeus. Olha só, Zeus aí de novo. Era uma gêmea de Apolo e era uma das filhas mais amadas de Zeus. Era uma das suas preferidas. Os ciclopes fizeram para ela um arco de prata e muitas flechas. Tanto é que o símbolo de Ártemis é o arco de prata e o cervo, que é a deusa da caça. Ela se manteve intocada, nenhum homem podia tocar ela. E, coitado de Acteão, neto do rei Cadmo, teve o desprazer de ver ela enquanto ela tomava banho, junto com as suas guerreiras. E aí o que ela fez? Ela transformou Acteão num cervo e fez com que ele fosse perseguido pelos seus cães, pela sua matilha e pelos seus homens, pelo seu exército. Eles destroçaram, na hora que eu falei, não é bonitinho, eles picaram completamente Acteão e só depois que ele se transformou em príncipe de novo. Só depois que ele já tinha morrido. Agora, Apolo, deus da medicina, profecia e música, filho de Leto e Zeus, de novo, irmão gêmeo de Ártemis, matou Piton, que era o oráculo de Gaia, e era a grande inimiga da sua mãe, Leto. Persuadiu Pan a revelar para ele os segredos da profecia, e ele revelou. Matou o gigante Títio, que era o perseguidor de sua mãe também. Esfolou, o que é esfolou? Arrancou a pele. Matou cruelmente o pobre sátiro Márcias após trapacear o coitado do sátiro. Procurem essa história depois que a gente tiver curiosidade, não vou contar porque não dá tempo. Ele entrou numa rixa com Eros, o Cupido, e Eros atirou uma flecha em Apolo e atirou uma flecha em Daphne. Daphne foi o primeiro grande amor de Apolo, ele perseguiu ela, só que ela queria se manter intocada também. E ela pediu para Zeus, para que Zeus pudesse manter ela intocada. E antes que Apolo pudesse pegar ela, ela se transformou num louro, né? uma árvore. E desde então, Apolo passa a usar um louro como uma homenagem ao seu grande amor. E foi ele quem despertou a grande ira de Zeus, como nenhum outro deus jamais fez antes. Por quê? O filho de Apolo, Asclépio, era um médico. E ele tinha o poder de ressuscitar os mortos. E o que aconteceu? Incomodou Hades. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Beleza.
Incomodou Hades, que falou assim, foi falar com Zeus, falou assim, Zeus, não dá, o menino tá pegando todas as almas de volta, faz alguma coisa. Aí o que Zeus fez? Lançou um raio direto em Asclepio e matou ele. E aí Apolo ficou enfurecido, louco da vida, foi até o Monte Etna e matou os Ciclopes. Lembra esses Ciclopes que a gente já viu? Matou todos eles. Aí Zeus ficou ferrado da vida, mandou Apolo fazer trabalho forçado. Mandou ele pro rei, peraí que eu tenho o nome aqui. Agora eu esqueci, não anotei. Vamos lá. Admeto. Mandou Apolo pro rei Admeto, por trabalho forçado. Aí Apolo lá, ele trouxe prosperidade para os campos do rei Admeto, se tornou mais humilde também, que ele era muito altivo, muito arrogante. As frases conhece-te a ti mesmo e nada em excesso passaram a fazer parte do vocabulário de Apolo quase o tempo todo. E foi lá que ele conheceu Hermes, seu meu irmão e melhor amigo também. Sobre Hermes, o último dos deuses, que a gente vai ver, o mensageiro dos deuses, é filho de Maia e Zeus. De novo, Zeus. Ele se tornou um menino em poucas horas. Então, no mesmo dia que ele nasceu, ele já logo cresceu e saiu, roubou 50 vacas de Apolo, no primeiro dia de vida. Roubou 50 vacas de Apolo, fez 12 sacrifícios, né, matou algumas vacas, cortou elas em pedaços, fez 12 sacrifícios para os deuses olimpianos. Inclusive para ele mesmo, ele já se considerava um deus olimpiano. Ele pediu para Apolo a sabedoria da profecia. Apolo falou assim, não, eu não vou te entregar a minha sabedoria, mas vai até o Monte Parnasso e vai aprender adivinhação com as crias. Elas lá vão te ensinar. E lá ele sabe adivinhação graças a elas. Ele ensinou aos homens, e foi muito importante nos homens, que ele ensinou a escrita e a astronomia para os homens, dentre outras coisas. E ele é o mais próximo da humanidade, é um dos deuses mais próximos da humanidade. Ele era muito considerado. Então, esses são os deuses gregos, e esse panteão, esses deuses, eles deram origem a outra era da mitologia que é muito importante, que a gente vai ver a seguir, que é a era dos heróis. Mas isso, meus queridos, é assunto para nossa próxima aula e não para hoje. Beleza? Por hoje é só. Então vamos lá, ó. Vocês vão ter lá, avaliem a aula. O professor teve um trabalhão para poder fazer, beleza? Assistam, né, a aula, respondam. Todas as perguntas certinhas, não tá difícil, beleza? E é isso, eu vou encerrar aqui que já deu o tempo. Até a próxima aula, pessoal. Vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau.